Sabe aquela sensação de que algo está certo ou errado logo de cara? A gente vai mergulhar fundo nesse universo das primeiras impressões e dos julgamentos instantâneos, tudo com base no livro Blink, do Malcolm Gladwell. Imagina a cena. Uma das maiores especialistas em arte do mundo olha para uma estátua que o museu está prestes a comprar por quase 10 milhões de dólares. E a primeira coisa que ela diz é: sinto muito por ouvir isso. Foi uma reação puramente instintiva. Então, a gente tem aqui uma batalha. De um lado, o instinto de 2 segundos de vários especialistas. Do outro, 14 meses de análise científica, testes geológicos, verificação de documentos, tudo parecia perfeito no papel. E aí, quem levou a melhor? Pois é, a estátua era falsa. O instinto, aquele sentimento na boca do estômago, estava certo. E toda a pesquisa do museu, errada. Isso nos leva à pergunta central de toda essa história. Como é que uma decisão tomada num piscar de olhos pode ser melhor do que uma que levou meses de estudo? A resposta, segundo Gladwell, está no que ele chama de teoria das fatias finas. É basicamente a nossa habilidade incrível de pegar uma fatia bem fininha de uma experiência e, a partir dela, entender o todo. É um verdadeiro superpoder. E de onde vem esse poder todo? Vem de uma parte do nosso cérebro que a gente pode chamar de cérebro oculto, ou, como os cientistas chamam, o inconsciente adaptativo. Pensa nele como um supercomputador silencioso que está rodando o tempo todo, processando uma quantidade absurda de informações sem a gente nem se dar conta. Mas, olha, não é aquele inconsciente obscuro do Freud, cheio de traumas, não. É mais como um assistente pessoal ultra eficiente, um copiloto que vai organizando o mundo pra gente, tomando decisões rápidas para que a nossa mente consciente possa focar em outras coisas. Tá, mas como é que a gente vê esse cérebro oculto em ação? Um experimento bem interessante feito na Universidade de Iowa com um jogo de cartas nos dá uma ótima pista. Olha só que incrível! Os jogadores tinham que virar cartas de baralhos azuis, que eram seguros, e vermelhos, que eram arriscados. Depois de só umas 10 cartas, as mãos deles já começavam a suar quando chegavam perto dos baralhos vermelhos. O corpo já tinha sacado o perigo. Pouco depois, eles, sem nem perceber por quê, começavam a pegar mais cartas dos baralhos azuis. E só lá pela carta de número 80, é que a mente consciente finalmente entendia a lógica e conseguia dizer: ah, os baralhos vermelhos são ruins por causa disso. O nosso inconsciente adaptativo já sabia a resposta muito antes. Ok, se o nosso cérebro oculto consegue decifrar um jogo de cartas, será que ele consegue decifrar uma coisa bem mais complexa? Tipo um relacionamento? O psicólogo John Gottman apostou que sim. E ele mostrou que a verdade sobre um casamento pode aparecer de forma assim espantosamente rápida. Esse número aí, 95%, é a taxa de acerto que o Gottman tem para prever se um casal vai continuar casado dali a 15 anos. E o mais maluco, ele consegue isso observando dois conversando por apenas 1 hora. 1 hora! Na verdade, ele nem precisa de 1 hora. Às vezes, com 3 minutinhos de conversa, ele já consegue fatiar fino a interação do casal e encontrar o padrão, a assinatura daquele relacionamento. E ele não precisa analisar cada palavra. Ele descobriu que só precisa ficar de olho em 4 comportamentos bem específicos, que ele chama de os 4 cavaleiros. A pessoa que está sempre na defensiva, aquela que se fecha e ignora a outra, a crítica constante e, por fim, o desprezo. E desses 4, o desprezo é o pior de todos disparado. Sabe, qualquer comentário ou olhar que venha de um lugar de superioridade, como se o outro fosse inferior, isso, segundo ele, é o veneno mais poderoso para um relacionamento. Bom, até agora, esse nosso superpoder inconsciente parece infalível, né? Mas, e quando ele erra? E erra feio? É aí que a gente entra no que o Gladwell chama de o erro de Warren Harding. Esse é o Warren Harding. Um cara alto, bonito, com uma voz imponente. Ele tinha a cara de um presidente dos Estados Unidos. Tinha tanta cara de presidente que um marqueteiro político viu ele e pensou na hora: é esse. Esse cara tem que ser presidente. A decisão foi tomada com base puramente na aparência dele. O problema é que a primeira impressão enganou todo mundo. Ele parecia inteligente, mas não era. Parecia íntegro, mas a realidade era bem diferente. A imagem dele era tão poderosa, tão presidencial, que acabou bloqueando qualquer análise mais profunda sobre quem ele realmente era. E esse é o lado sombrio do nosso instinto. É quando o nosso supercomputador interno é enganado por estereótipos, por preconceitos que a gente nem sabe que tem. E aí, o resultado pode ser catastrófico. Isso nos deixa num beco sem saída, né? Afinal, quando a gente deve confiar no instinto e quando é melhor dar um passo atrás e duvidar dele?
O primeiro passo, talvez o mais difícil, é admitir que todos nós carregamos vieses escondidos. Para ajudar a gente a enxergar esses pontos cegos, existe uma ferramenta chamada teste de associação implícita. A ideia é bem simples: classificar palavras em categorias o mais rápido que der. Vamos ver uma versão simplificada. Ok, primeiro teste. Tente associar as palavras da esquerda com masculino ou carreira e as da direita com feminino ou família. Para a maioria das pessoas, isso é bem rápido, quase automático. Por quê? Porque são associações que a nossa sociedade reforça o tempo todo. Agora, vamos inverter. Tente associar masculino com família e feminino com carreira. Sentiu uma pequena travada? Uma fração de segundo a mais para pensar? Essa hesitação minúscula é o nosso viés inconsciente aparecendo. Ele mostra que a conexão mental entre feminino e carreira, por exemplo, é mais fraca para muita gente. E o ponto aqui não é se sentir culpado ou tentar eliminar o instinto. De jeito nenhum. A grande sacada é entender de onde ele vem. É saber quando a nossa intuição é resultado de uma análise profunda e super rápida e quando ela pode ser só um eco de um estereótipo antigo. É como diz o psicólogo Joshua Aronson. A gente precisa ter a humildade de admitir que não sabe de tudo. E ao entender como o nosso inconsciente funciona, com seus poderes e também com seus perigos, a gente aprende a usar nosso instinto de um jeito muito mais inteligente. No fim das contas, a discussão não é se a gente deve pensar rápido ou devagar. O mais importante é a gente começar a pensar sobre como a gente pensa. Então a pergunta que fica no ar é: qual foi a última decisão que o seu cérebro oculto tomou por você hoje?